o cinto, abertura nova, a voz do trecho está acelerando. Gostou, Arábia? Não, gostei não. Não! Tô brincando, ficou boa. É isso aí, mais um episódio da Voz do Trecho começando, com abertura nova, que infelizmente o nosso querido amigo Arábia aqui não gostou, mas vai ser isso mesmo. Antes da gente começar, queria mandar aqui um salve de respeito para os meus amigos cegonheiros, verdureiros, geladeira deitada, prancheiros, graneleiros, tanqueiros, caçambeiros, turma do baú, não, tem que tomar fôlego. Turma do ônibus, boiadeiros, turma das vans, das Fiorinos, cristais, guinchos, Uber, iFood também, porque não deixa de ser transporte, e todo mundo que tá aí na luta, correndo atrás do seu, um grande abraço. Vamos começar aqui o programa, apresentando também o nosso patrocinador, a Conquista Pneus e a Drebor Borrachas. Como no último episódio a gente lançou aí, apresentou a banda nova Pilote CAD 2, uma banda para eixo de arraste. Vamos mostrar aqui mais uma vez para vocês poderem ver. Precisou de fazer pneu que vai no eixo de arraste, quarto eixo, primeiro, último eixo da carreta LS. Escolhe essa banda, ela dá um acabamento perfeito, fica parecendo pneu novo. Você vai gostar muito do desempenho, protege o ombro, protege as ponteiras das cintas dos pneus. Para quem não sabe, o pneu, a extremidade da cinta do pneu, quando ela é muito esforçada num arraste, ela acaba esquentando, e aquele banho químico na fábrica, quando o pneu é feito, que é para aderir o aço do pneu na borracha, quando um arraste é muito forte, essa borracha solta do arame. E aí é onde acontece esse desagrego no ombro e dá o problema que dá, daquelas solturas e picotamentos que dá no ombro da borracha até sucatear o pneu. A banda nova Pilote CAD 2 é feita para isso, para evitar esse tipo de problema. Experimente, bota para rodar, porque na Drebor é assim, bota para rodar que não perde. Experimenta que você vai gostar, certo? E precisou recapar, todo mundo já sabe, Conquista Pneus. Falou? Vamos que vamos. Receber aqui os nossos queridos amigos aqui, Dr. Luiz Fernando, Dr. João Tavares, são especialistas em associações e cooperativas de caminhoneiros. Sejam bem-vindos. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Muito feliz de estar aqui, receber esse convite, falar com esse público, que é um público que a gente admira bastante. A gente trabalha para as associações focadas no caminhoneiro, então já é algo bem direcionado. Cara, um prazer estar aqui. Doutor, só vou te pedir para você colocar o microfone igual o meu, assim, ó, bem... mais alto. Bem em frente à sua boca mesmo. Assim? Gira ele mais um pouquinho. Aqui. Aqui, ó, no próprio eixo, assim, ó. Ah, tá. Aqui? Aí. Beleza. Foi? Puxou o fone mais. Agora sim. Então fechou. Então, para começar o nosso papo, queria que vocês se apresentassem, o que vocês fazem nessa área da advocacia, de associações e cooperativas, o que vocês podem ajudar aí o autônomo. Fale um pouquinho, pode começar aí. Cara, a gente montou o escritório aqui em Uberlândia em 2014, 2015, né, João? 2014, 2015. E desde então a gente atua nesse segmento da proteção veicular com associações voltadas para o caminhoneiro, para o transportador de carga pesada, né? Caímos de paraquedas nessa área. Eu acho que qualquer profissional, acho que se falar que formou querendo entrar na proteção veicular, no associativismo, eu vou desconfiar um pouquinho dele. Mas caímos de paraquedas nessa área em 2016, a gente foi indicado para uma associação e desde então a gente está trabalhando, acho que exclusivamente, o escritório hoje ele é focado na parte da proteção e focado nessa área do caminhoneiro. Ok. E você, doutor João? Se apresente aí, por favor. É interessante, né? Pegando o gancho que o Luiz comentou, né? De como que nós iniciamos aí a prestar assessoria, a se especializar nessa parte de associação e cooperativa. Lá em 2016, né? Praticamente recém-formados, passamos na OAB, nós prestamos consultoria para bastante oficina de veículo pesado, né? E aí, executando cheque, procurando... Isso é uma tristeza, né? Recém-formado, né? A gente praticamente estava inexperiente ainda na almoço área. Pra comprar a janta. Basicamente.
E aí, uma dessas oficinas, né, a gente prestava praticamente assessoria para diversas oficinas aqui no nosso distrito industrial, né? E aí, uma dessas oficinas, ela prestava serviço para algumas associações aqui na região. E aí, foi boca a boca. A gente conseguiu fazer um bom serviço, né, perante essas oficinas. E aí, uma dessas associações, elas conseguiram um contato do escritório. E aí, nós embarcamos de cabeça nesse mundo de associação e cooperativa. Igual o Luiz estava comentando, né? Não existia, né, em 2016, 2015, ao menos não aqui na nossa região, advogados especialistas nessa área de associação e cooperativa. Principalmente voltado também para um nicho, né, da proteção veicular, que nós vamos falar hoje um pouquinho. Mas, enfim, foi tem sido uma experiência muito boa de lá para cá, e a cada ano que passa a gente vai se aperfeiçoando e vai entendendo mais o segmento. Preciso só deixar um recado aqui. Pois não. Porque, né, nessa primeira associação que a gente foi, um dos diretores ele falou para nós que não existia, que ele desconhecia um segmento jurídico especializado na associação. E foi isso que deu um start para que a gente começasse a buscar, aprofundar e seguir nesse nicho. Então tem que deixar um agradecimento para ele vai ouvir o podcast, ele vai saber quem que é. Pode falar o nome dele. Não, eu vou ficar porque eu não sei se pode. E depois ele fica pedindo comissão para cada novo contrato que a gente pede, então eu vou ficar quieto, vou deixar o nome dele omisso. Pra gente começar, eu queria que vocês explicassem para nós, assim, de uma forma mais simples, né, para nossa audiência, o que é uma associação? Ela é uma cooperativa? Ela é uma empresa? O que é uma associação? Tanto de caminhoneiros quanto tem de carro também, se eu não estiver enganado. Sim. Eu vou responder a sua pergunta falando o que não é uma associação. E esse é o ponto principal, essa é a mensagem que a gente quer passar nesse podcast hoje para todos os seus ouvintes, que a Associação de Proteção Veicular, ela não é uma seguradora. E a proteção veicular, ela não é um seguro. Então, você que está inserido, você que tem seu veículo, seja um caminhão, seja um veículo de passeio, que esteja participando de uma associação, né, naquele grupo de rateio, isso não é um seguro. Isso não é uma seguradora. A associação, ela surgiu justamente para atender uma demanda no segmento que as seguradoras não atendiam. Então, hoje no segmento do caminhoneiro, e é por isso que eu fiquei muito feliz de vir aqui. Porque muita gente não sabe, mas a Associação de Proteção Veicular nasceu do caminhoneiro. Então foi a classe do caminhoneiro quem se uniu e desenvolveu a proteção veicular. E aí hoje muitas vezes a gente vê o caminhoneiro tratando a associação, né, a proteção como um seguro, uma seguradora. Gente, não é seguro, não é seguradora. A principal diferença que tem nessas atividades... É o que eu ia perguntar. O básico dessa situação, sem entrar em aspecto jurídico e tudo mais, mas o mais simples, quando a gente monta uma seguradora, então eu vou abrir uma seguradora hoje, tem uma burocracia, tem toda uma exigência, ela é uma empresa com ações na Bolsa de Valores e a seguradora, ela assume um risco. Então, eu vou fazer um contrato de seguro, eu vou assumir um risco que pode existir. Na associação, a gente lida com o rateio de prejuízo. Então, na verdade, eu vou pegar um risco que surgiu e vou dividir para os meus associados que participam daquele grupo. Então, para a associação, é indiferente a análise de quantidade de eventos, de quantidade de acidentes, porque o que ocorrer de acidente vai ser rateado perante o grupo. A seguradora, ela quer e tem o objetivo de lucrar. Ela é uma empresa e ela tem o interesse de lucrar. Então ela vai fazer aquele cálculo atuarial para poder chegar no denominador ideal para ela. O método de trabalho da seguradora eu tenho que assumir pouco risco. E é por isso que quando você vai entrar numa seguradora, que você vai numa corretora e você vai se apresentar, e eles vão apresentar o portfólio para vocês, é quase uma entrevista, uma entrevista de emprego. Eles vão te perguntar todos os detalhes. Carro pequeno, então, sua casa tem portão eletrônico? Qual que é o tipo de portão? Seu carro dirige, fica onde? É casado ou se não é? Isso, porque eles querem delimitar um risco. Eles querem estabelecer, olha,
esse perfil é risco baixo. E para o pessoal entender também, o risco ele é delimitado em análise estatística. Sim. Isso não é uma coisa da cabeça da pessoa que vai lá, não. Ciência pura. Existe uma tabela, chama ciência atuarial, é o Uhum. nome que estuda a questão de risco, né? E tem uma tabela, ó, se a pessoa tiver no mundo inteiro, a pessoa que tem, sei lá, um homem com 20 anos, a chance dele bater o carro é X. A mulher de 20 anos, a chance de bater o carro é Y. E assim por diante. Até regiões, né? Por exemplo, essa pessoa, onde que ela reside? Qual bairro que ela reside? Olha, esse local que ela reside, principalmente região metropolitana, São Paulo, regiões próximas de comunidades, quando a gente trata de carro pequeno, eles analisam, olha, essa região, o índice de criminalidade é muito alto, então a gente já trabalha com algumas exclusões pela região, inclusive. Então, esse é o método, esse é o negócio deles, e tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, a gente não tem crítica com relação a isso. E o caminhoneiro, ele sofreu muito com isso e sofre até hoje. A nossa frota, isso já é estatística, a nossa frota circulante tem mais de 20 anos. A grande maioria da frota tem mais de 20 anos, os veículos. Então, muitos desses veículos não são atrativos para a seguradora. E, bom, eu não sou especialista nessa parte de veículo, mas um caminhão do ano 1998 tem um valor extremamente elevado e é o sustento de muitas famílias. Com certeza. Então, esses caminhoneiros, nessa ideologia, eles se uniram, formaram uma associação e desenvolveram a proteção veicular. Que é justamente, olha, a gente não tem esse benefício junto a uma seguradora tradicional e, muitas das vezes, até o preço. Algumas pessoas elas têm o perfil para a seguradora, mas não conseguem suportar o valor que é estabelecido nos contratos. Então, a associação ela surgiu nesse aspecto. Ela surgiu, inicialmente, para atender o que a seguradora não estava colocando no mercado. E aí vai formando o grupo, né? São pessoas, né? São indivíduos que têm essa mesma dor, que têm essa mesma situação, que estão nessa mesma situação. E a associação ela é exatamente isso, né? É uma pessoa jurídica que um grupo de pessoas buscam a mesma finalidade, né? Existe uma mesma finalidade. Então, qual que seria a dor do pessoal, né? Exatamente essa dificuldade enfrentada junto às seguradoras de proteger o seu patrimônio, né? Então, eles visualizaram essa situação de que uma frota de 10, 20, 15 anos atrás não é tão atrativa para a seguradora fazer esse seguro, né? Digamos assim. Então, esse grupo de pessoas, eles se juntam justamente nessa perspectiva. Ok, então se a gente está tendo essa dificuldade no mercado, vamos nos reunir aqui, vamos trazer, então, vamos formar um grupo esse de rateio, né? Que aí já entra a figura do mutualismo, de toda a questão do que é o mutualismo. E aí sim a gente consegue fazer essa proteção. Então, João, eventualmente se me causa aí um evento danoso no meu veículo, eu tenho a segurança que o Matheus, o Luiz, o Arábio, eles vão fazer a divisão dessas despesas. É quase que uma coisa assim... Nossa. É quase que uma coisa assim, meio que na confiança, vamos dizer assim. Não diria que é na confiança. Bom, tem que ter a confiança no grupo, claro, né? Obviamente. Mas é uma expressão, eu acho que é a expressão mais clara que a gente tem até de democracia. E do que é ser um indivíduo, ser um ser humano, né? A gente sempre está buscando auxiliar. Então foi nesse âmbito de auxílio, de buscar diminuir um prejuízo. Porque se você não está apto a ir para um seguro, ou se o seguro não te atende financeiramente, você não consegue, o custo dele vai ser muito alto para você, você tem um patrimônio de 200, 300, 400 mil reais, que é um caminhão. Se acontecer algo com ele. Então, isso muitas das vezes é o sustento da família de alguém. Sim, com certeza. Então, você ter a oportunidade de participar de um grupo dentro de uma associação que o custo é menor, o custo para o associado ele é menor do que um seguro tradicional. Então, isso para mim, é o maior exemplo de uma democratização, de você ter garantir acesso para a população a algo que, muitas das vezes, ele não estava encontrando dentro de uma seguradora. Mas aí como que fica, por exemplo, o embarcador que exige seguro? A gente está falando agora de seguro de carga, né?
Não, porque vai ter tanto de carga quanto vai ser Sim. exigido do caminhão também, né? Sim, do casco, né? É. Não, olha, sinceramente, a gente nunca viu nenhum tipo de problema de uma negativa para transporte em razão de uma proteção veicular. Ah, tá. Então, Não se o desconheço. autônomo chegar lá com, não, tenho, Sim, não, E- não vai ser barrado, né? Não, muito pelo contrário. Hoje já tem sido bastante usual até você apresentar a questão de uma adesão, né, junto a uma proteção Ah, veicular. legal. Isso já tem sido aceito e não há problema algum com relação a isso. Ah, bacana demais. Não sabia dessa. E assim, beleza. A gente vê toda essa dificuldade e tal. Mas aí você chega, por exemplo, na mídia, você vai ver que é quase assim, bombardeado com a Sim. questão de problema que o pessoal fala, porque associação não é seguro, não sei o que tem, igual você acabou de clarear, não é. Não é, Uma exato. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ok. E como você disse, eu entendo também porque já aconteceu com a recapagem de pneu ser crucificada como uma coisa ruim, entendeu? E hoje saiu aí dados aí de pesquisa da Marangoni que mostrou que a reforma de pneus ela economiza mais de 70% de CO2 e reduz o uso de recursos naturais em mais de 75%. Olha que legal. Caramba. Então, assim, é um setor muito forte, né, na questão ambiental e é tão seguro quanto um pneu novo, tanto que associações não, desculpa, órgãos americanos, eu não vou lembrar qual agora, mostrou que mais de 60% dos jacarés que tinham nas pistas americanas, e olha que lá é 100% asfaltado, eram de pneus novos. Então, quer dizer, o problema não é o pneu recapado. Imagina aqui no Brasil que dessas estradas que tem, entendeu? Então eu entendo que vocês são bombardeados com essa crítica igual a gente já foi. Sim. O que vocês acham disso? Estranho. Eu acho estranho. Hoje em dia tá até na moda a gente criticar a mídia, né? Essa questão, mas nesse ponto eu vou ter que criticar a grande mídia por esse trabalho que é feito. Aqui em Minas, principalmente, a gente viu recentemente foi feita uma operação da Polícia Federal frente a uma associação de Belo Horizonte. E o que a gente viu foram matérias na mídia que as chamadas eram assim: Associação de Proteção Veicular é ilegal. A Associação de Proteção Veicular é seguro pirata. Aquelas chamadas sensacionalistas, né? Isso. Claro, aquele jornal que se você torcer sai sangue. Isso, a gente sabe que é o que prende, né? É o que dá a audiência. Só que assim, isso é tão irreal e não é um fato que quando a gente tem uma operação da polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Federal, a gente está investigando. Então existe algo que foi tido como suspeito, eles vão investigar. O ato de investigar não é crime, não significa que tem algum tipo de ilícito ou algum tipo de crime. Seria a mesma coisa, por exemplo, que um caminhoneiro tá circulando na rodovia, ele é parado num posto da Polícia Rodoviária Federal e alguém com uma câmera faz uma matéria falando: olha esse caminhoneiro, ele foi parado na operação de drogas tal. Opa, calma lá, a operação é rotina, é costumeiro. Às vezes você vai sair ileso de uma operação porque é dever da polícia investigar, mas nem sempre é encontrado algo ilícito. Mas o que a gente vê nas reportagens já é a taxação da associação como algo ilegal, como algo ilícito. E eu costumo responder isso da seguinte forma: existem centenas de decisões na justiça que validam a atividade da Associação de Proteção Veicular. Centenas. Se a proteção é ilegal, como que um juiz vai validar? Se algo é ilegal, é ilegal. Ponto. Acabou. Lei não se discute. Não se discute. Então, se existem demandas judiciais que o juiz... Que tipo de demanda? Quem que faz essa demanda? É uma seguradora? É um associado? É um embarcador? A SUSEP, ela é um órgão, é uma autarquia federal que fiscaliza o segmento dos seguros. Ah, entendi. Tá? Seguros. A SUSEP não é um órgão que fiscaliza as associações. A associação não é seguradora, ela não está sob o regime da SUSEP. Então, a SUSEP
ela, por meio do Ministério Público Federal, ela entra com uma ação civil pública sobre uma associação, às vezes antes da ação ela solicita alguma investigação para a Polícia Federal, e é daí que surge essa análise. É aí que o judiciário vai se debruçar sobre essa situação. E dentro dessas ações, existe uma infinidade de decisões que, no final, validam a atividade da associação, do rateio. Porque justamente se deixa muito claro. As associações que a gente presta serviço, a gente tem o cuidado de fazer no regramento a primeira página, o primeiro contato que você vai ter com qualquer associação que o escritório atue, é com letras maiúsculas, em negrito, a informação. Sublinhado. Não somos uma seguradora. Não estamos vinculados à SUSEP. A proteção veicular não é um seguro. E a gente explica o que é o benefício. Então, assim, voltando à questão das mídias, eu acho que é um pouco displicente a forma com que isso está sendo veiculado. Não tem problema você divulgar a operação. A população tem o direito de saber se está tendo uma operação. Isso é manchete. Você só não pode ser tendencioso. Tendencioso, exatamente. E dá o direito de resposta, né? Procura as associações, deixa as associações comentarem também. Vai questionar o pessoal. Olha, vocês querem falar? Vocês querem ter a oportunidade de falar sobre o assunto? Vamos participar aqui também. Isso eu acho que é o básico, né? Quando a gente e deixar claro assim, não tem nada contra também o seguro, né? Não. O sol tá aí para todo mundo, ele tem o mercado dele, a associação tem o mercado dela. Mateus, pronto, 80% da frota de veículos, aí a gente já generaliza para carro, caminhão, moto, não tem nenhum tipo de proteção cobertura. Ou seguro. Então, 80%, a gente tem uma gama gigantesca, seja para a seguradora, seja para a associação. Existe uma grande parcela da população que está com seu patrimônio desamparado. Isso me lembra uma história de um professor meu, quando a gente estava fazendo a banca do meu mestrado, quando eu fui qualificar, não quando eu fui defender a tese, quando eu fui qualificar. Depois que acabou e tal, a gente estava trocando ideia, e aí um dos professores, ele trabalhou numa multinacional de pneu muitos anos. E aí falando, eu contando, né, das dificuldades que a gente tem no mercado e tal, ele falou assim: Mateus, fica tranquilo, não é do interesse dos fabricantes atender todo o mercado, eles não dão nem conta. Exato. Fica tranquilo, você vai ter o seu mercado. E é o que eu estou entendendo do que você está me falando. Perfeito. Até porque nós atuamos, basicamente no escritório, 90%, né, Luiz, é referente a veículo pesado, né? Uhum. E é um nicho que, igual nós comentamos, né, a seguradora ela não tem tanto interesse de entrar. Primeiro porque a frota do nosso país, a gente sabe que é uma frota um pouco mais antiga. E segundo, porque até para a própria pessoa física ou jurídica, o valor cobrado pela seguradora normalmente afugenta aí a questão da contratação. E então, a associação, ela realmente está preenchendo esses espaços que existem no mercado, e tem que preencher mesmo, igual nós comentamos, ela até faz um papel aí de democratização, de função social mesmo, porque precisa trazer essa proteção do patrimônio do cidadão. E aqui, o que a gente costuma perceber as associações, ela comparada com a seguradora, principalmente a associação voltada para a proteção veicular, ela é nova ainda no mercado. Aqui, pelo menos em Uberlândia, as primeiras aí que surgiram, pelo menos referente a veículo de transporte pesado, nós estamos falando de 2010, né, Luiz? Foram as primeiras aqui na cidade. Então, é considerado ainda recente. De carro mesmo tem pouquíssimo tempo. De carro mesmo tem pouquíssimo tempo, pelo menos aqui na nossa região. Então, a seguradora, para ela também, ela visualiza isso como algo temerário. Pelo menos é isso que a gente tem de visão quando a gente analisa a forma como é conduzida os processos administrativos que a SUSEP normalmente costuma instaurar, a forma como é instauradas as ações civis públicas, que normalmente não são formas descabidas, são formas realmente de ataque que não se analisa de maneira mais profunda, de maneira mais zelosa e cuidadosa, o que de fato é feito dentro de uma associação, o que de fato é feito dentro de uma cooperativa. Então, a questão da mídia acaba também que ela abraça muito mais o lado mais forte, digamos assim,
Porque o poderio hoje econômico de uma seguradora e de uma SUSEP É uma coisa mundial. não é tem incomparável. Com certeza. A associação e cooperativa, por mais grande que ela possa ser, ainda não é possível a gente comparar com grandes seguradoras. Se eu não com estiver grandes falando uma players. bobagem, acho que é nacional só a HDI. Acho que nem a HDI é nacional, seguradora. Não, A não maioria é tem. tudo de fora. Não, a grande maioria é de fora. A grande maioria é de fora. Eu não sei te falar se tem alguma nacional. Tirando os bancos, né? Tirando os bancos, claro. que já são. Agora, a seguradora, efetivamente, eu não sei se tem alguma nacional. Certamente agora vai ter, porque criaram-se bastante seguradoras até de pequeno porte agora, teve uma remessa nesse sentido. Então, provavelmente tem alguma seguradora nacional. Assim, aí, tá. Vamos pro, como diz o rapaz, vamos pro achômetro. Vamos. Seria interessante, então, surgir uma lei, por exemplo, igual foi quando saiu o Inmetro para a reforma de pneus, que regulamentou o negócio, que trouxesse a associação, não sei se para dentro da SUSEP ou criasse um órgão em separado que regulamentasse isso e fizesse uma coisa mais, vamos dizer assim, entre uma aspas bem grande, profissional. O que você acha disso? Depende de como isso fosse implantado. Por exemplo, eu tenho uma visão hoje, essa é minha visão particular. Eu tive muito cuidado para fazer a pergunta, porque eu sei que é um assunto bem delicado. Não, a gente quer desmistificar todas essas sombras que existem nesse segmento para deixar isso bem claro mesmo. Existir uma regulação já está em fase. Existe uma lei que está em tramitação no Congresso hoje, que trata sobre uma regulação sobre as associações e até as cooperativas de proteção veicular. Isso é até uma outra pergunta que eu ia fazer. Como que é a legislação hoje? Hoje. O que existe, o que não existe? Esclarecer isso. Certo. Hoje, o que a gente tem de base para as associações é a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, ela garante a todo cidadão e a todo grupo se unir em prol de algo que não seja ilícito. Então, a Constituição Federal, ela libera o direito de associar-se para qualquer fim, desde que esse fim não seja ilícito. E não existe nenhuma lei, nenhum tipo de regramento que estabeleça ilicitude na proteção veicular. Pelo contrário, a gente tem... Desculpa falar de número de lei aqui, pessoal, mas não, fica tranquilo. A gente tem um enunciado do Código Civil, que é 185 ou 195, me fugiu o número aqui de cabeça, que ele estabelece claramente a possibilidade de se criar uma associação para desempenhar a atividade de proteção patrimonial. E a gente tem projetos de leis. Então, a gente tem projetos que não são leis efetivas, estão em discussão no Congresso. Alguns que são mais contrários às associações, que são por parte justamente das seguradoras. Outros que já são favoráveis à associação. Mas não existe hoje uma lei que proíba a atividade associativa. E além disso, nós temos, né, igual o Luiz já comentou, inúmeras decisões, né? Tanto de STJ, o Superior Tribunal de Justiça, STF, que já balizaram, já direcionaram os rumos do que é uma associação de proteção veicular, da forma que ela tem que se portar perante o seu associado. Então, existem inúmeras decisões que literalmente balizam a condução das associações e das cooperativas desse segmento da proteção. Então, deixa eu ver se eu entendi. No vácuo da lei, porque não existe uma coisa muito clara, a justiça está definindo, já está definindo algumas coisas. Já existe uma jurisprudência aí que pode ser seguida. Sim. Para o pessoal poder ficar tranquilo. Sim, não, claro. Existe a lei. A Constituição Federal, ela garante a constituição de associação, não seja para fins ilícitos, eu falo assim, específico para... sim, o segmento da proteção veicular. Específico. Isso é assim, no universo jurídico, quando não tem uma legislação, isso começa a ingressar no Poder Judiciário. Uhum. E aí o Poder Judiciário, ele vai analisando os casos e vai criando uma ideia do que é aceito, qual é a visão do Poder Judiciário de uma associação de proteção veicular, para que ela possa atuar com segurança e manter o benefício para os seus associados.
Então, já existe diversos julgados que tratam sobre... já foram feitas essa análise em cima das associações. Então, hoje, o segmento, por mais que ele não tenha uma regulamentação, que efetivamente ele não tem uma regulamentação, mas não é algo ilícito, não é algo legal, não é algo contrário à lei. Não existe isso. Isso aqui é um mito mesmo que a gente que é propagado sobre as associações. Entendi. Então, é isso que eu estava querendo entender mesmo. Então, legislação efetivamente sobre proteção veicular não tem, mas não é uma coisa ilícita. Ilícita, né? Não. Exatamente. Perfeito, Exatamente. perfeito. E assim, existe alguma coisa que possa acontecer no relacionamento entre o associado e a associação que pode quebrar esse vínculo? Eu falo assim, por exemplo, relação ao pagamento? ou uma fé, alguma coisa nesse sentido. Ó, toda atividade, ela tem regras. E aí, é isso que é a minha pergunta, assim. Aí isso é definido no contrato, Sim. porque não existe efetivamente uma legislação. Então, o contrato da associação é o que vai reger o que acontece, o que pode e o que não pode fazer. Isso, mas até nas seguradoras, a lei que trata das seguradoras, os decretos e até o Código Civil, ele não estabelece regras específicas para a atuação. Isso é tido dentro de um contrato. A associação funciona da mesma forma. Aquela relação do que vai ditar a regra daquela proteção, de prazo de pagamento, o que é caso de negativa, quais são os deveres do associado, quais são as obrigações, tanto do associado como da associação, isso é tido na norma, no regulamento interno dessa associação. E isso ele é disponibilizado para o associado no primeiro contato que ele tem com a associação. Então tá tudo esquematizado, tá tudo construído dentro dessa norma. E é importante dizer que essa norma, ela é feita pelos próprios associados, né? Ela é aprovada pelos próprios associados. Então, existe uma eleição, igual de prédio, de síndico, assim, guardadas as devidas proporções, claro, mas é uma coisa parecida. Perfeito, ela é aprovada, passa em Assembleia Geral, né? E os próprios associados, eles autorizam, né, que aquelas regras da forma que ali se encontram descritas, elas que vão direcionar essa questão da proteção veicular. Entendi. E isso eu acho que eu ia perguntar no começo, acho que eu acabei esquecendo. Existe alguma relação entre associação de proteção veicular com cooperativa? São pessoas jurídicas diferentes. São coisas diferentes. São coisas diferentes. É a mesma coisa a gente pensar numa... Então a associação não é uma cooperativa? Não é uma cooperativa. Existem associações de proteção veicular e existem cooperativas que têm a proteção veicular. Então, uma não é outra não é uma. Tá. Muita gente confunde, né? A hora que vai falar associação, pensa cooperativa, mas a constituição da entidade é diferente. Qual que é a diferença? Basicamente, a associação é uma diferença mais técnica, é uma diferença mais jurídica mesmo. A associação ela é uma união de pessoas que têm um fim comum. A cooperativa, ela pode exercer uma atividade econômica. Então, por exemplo, pode ter uma cooperativa de transporte que tenha a proteção veicular atrelada. O fundamento e o objetivo da cooperativa, ele é o transporte, mas ele tem a proteção atrelada. Então, são diretrizes diferentes. O registro em locais diferentes. Cooperativa você registra na junta comercial, a associação é no cartório de pessoas jurídicas. Então, é mais o formato da Constituição que vai fazer essa diferenciação, a grosso modo. Então, deixa eu entender. Então, basicamente, a associação ela não comercializa nada. Não. Existe uma atividade que necessita de caixa, né? Então, para se ter as indenizações, é preciso ter um caixa constituído. Esse caixa é constituído por modalidade de rateio. Uhum. Então, não é uma oferta. Não é uma venda. Então, quando você está numa associação, você está inserido naquele grupo fechado. A associação é um grupo fechado. Por exemplo, as associações que a gente presta serviço são associações de caminhoneiro. E ela não tem fins lucrativos? Não tem fins lucrativos. Basicamente, ela é uma ONG, então. Guardadas as devidas proporções, sim. Mas, por exemplo, na associação de caminhão, você não pode fazer a proteção do seu carro pequeno. Sim. Por mais que você seja um associado, não é esse o intuito da associação.
Tá, aí, mas e se eu tiver uma transportadora que tem um carro pequeno? Eu tenho 4 caminhões e um carro pequeno. Eu só posso entrar com os 4 caminhões. Obviamente, a gente tem que analisar o regimento de cada associação. Existem associações que isso é possível. Ah, tudo bem, tudo bem. Existem associações que elas fazem proteção de carro pequeno, de moto, de caminhão. Isso existe. Mas no nosso caso, a nossa atuação é associações de caminhão voltadas para o caminhoneiro, não é possível. Ah, entendi. Não é possível, porque justamente o nosso grupo que a gente atua é focado no caminhão, no objeto de trabalho daquele associado. Então, é voltado exclusivamente para isso. Mas, no universo das associações, tem associação que faz proteção de carros pequenos, de moto, de caminhão. Então, o rol é amplo. Entendi. Nós já estamos já encaminhando para o final do programa. Tem alguma coisa que vocês querem explicar que não foi dito aqui, que vocês acham importante dizer? Eu só queria dar mais uma ênfase na mensagem que... A hora de falar é agora. Para você, caminhoneiro, que você foi o fundador desse movimento da associação. Então, não trate a sua associação como uma seguradora, não trate a proteção veicular como um seguro. Veja essa diferença. Porque a associação ela foi feita, e isso eu generalizo não só as associações de caminhões, mas pensado em atender a população que está fora do universo das seguradoras. Então, hoje, isso não vai acontecer, obviamente, até pelo tamanho que se tornou a proporção da proteção veicular. Mas se tirassem a proteção veicular, se tirassem as associações, as cooperativas do jogo, existe uma infinidade de pessoas que iam ter seu patrimônio desprotegido. Entendi. Acho que é isso, Matheus, assim, e normalmente não... Obviamente, a mídia está aí, né, para informar, mas às vezes ela traz muita desinformação. Então, para aqueles que possuem benefícios de proteção veicular, seja para veículo pesado, seja para veículo leve, procure se informar, né, junto à sua associação, participe mais da sua associação, porque isso é muito importante. Isso é muito importante, porque às vezes aquilo que é veiculado é um caso isolado. Às vezes também a forma que foi conduzida o veículo de imprensa, né, a forma que foi conduzida a publicação ali, ela às vezes não retratou a realidade, ou ao menos não retratou a outra parte, né, digamos assim. Então é importante que este associado, que este cooperado, ele realmente ele entenda de fato o que se trata de uma associação, porque existe muito isso também, Matheus. Às vezes existe uma desinformação, mas não é uma desinformação que ela ocorre por má fé, ou uma desinformação para causar realmente uma fraude, nada referente a isso. Mas é porque o veículo de imprensa, muitas das vezes, ele faz alguns lançamentos de jornais, faz lançamentos aí de publicações, enfim, no geral, que acaba que o associado ele fica sem entender, de fato, o que é aquilo que ele realmente aderiu junto a uma associação ou junto a uma cooperativa. Então é interessante que esse associado ele pegue as normas da associação, pegue o estatuto, faça uma leitura para, de fato, compreender o que é que ele está aderindo ali. E pedir aí para a imprensa também para que ela dê a oportunidade, né, de as associações, as cooperativas possam também mostrar que eles de fato exercem um papel muito importante na sociedade. Ah, com certeza. Tá aí, caminhoneiro, a dica, fique esperto, fique atento, lê tudo que vocês estão fazendo, tenha atenção. Se vocês tiverem dúvida, entre em contato com a associação de vocês, entre em contato com a cooperativa, pergunta. Uma coisa que eu vivo falando, até nos treinamentos que a gente já deu lá na associação, assim, cara, não existe pergunta burra. Uhum. Burra é não perguntar. Isso. Perfeito. Porque, assim, o grande problema não é não saber, é achar que sabe. Então, assim, a gente não entendeu, pergunta. Eu peço isso, por favor. E ajuda a gente, pô. Deixa o seu like, deixa o seu joinha, ajuda a gente aqui. A gente tá trazendo informação para você. Como é um assunto mais delicado, Arábia, eu não vou falar que vai acontecer de ruim se der dislike, não.
Ainda tem bem uma- que você tem falou, uma que eu já ideia ia aí? te perguntar aqui. Perguntar, e se o cara não der like, o que, que vai acontecer com ele Não, dessa vez? não. Dessa vez eu não falo nada não, porque eu sei da dificuldade que igual o doutor falou, são famílias que dependem desses caminhões. Então a gente falar que vai acontecer alguma coisa ruim, mesmo brincando nesse sentido, eu não acho legal não. É porque realmente, às vezes a pessoa tem um acidente, precisa do dinheiro para poder voltar a trabalhar, né? E aí brincar com isso eu acho que não fica legal não. Mas enfim, como eu disse que a gente já está encaminhando para o final, eu queria que vocês contassem uma história do trecho aí de vocês. Pode ser engraçada, pode ser triste. Rapaz, eu vou contar uma história, então, de uma negativa. Porque o pessoal fala que Negativa, você fala, é quando a negativa pessoa de aciona. pagamento, Aham. negativa de pagamento, nesse caso, foi validada, né, no judiciário, inclusive. Rapaz, estava numa linha reta, não tinha curva, estava de noite. Um caminhão, no caso. aham. Caminhão, veículo pesado. Não tinha curva, não tinha nada e teve um tombamento. Então, a polícia foi no local, porque o motorista tinha machucado, fez o bafômetro. E a hora que ele fez o bafômetro, acusou álcool. Então, já constou no boletim de ocorrência a questão do álcool no sangue, e isso chegou para a associação. E isso, esse ponto eu falo abertamente. Tanto a Isso vai no associação BO, pô. como a seguradora, tá? Vai negar nesse tipo de situação. Né? É um agravamento de risco. E principalmente nessa situação específica, que não tinha buraco, não tinha nada. Era uma via, uma reta que provavelmente ali o álcool gerou algum sono na pessoa, né? Não, e não é só álcool não, né? É droga ilícita. Sim. De dormir na direção. Dormir na direção, vou te falar, é negligência? É negligência, mas como é que eu comprovo? Será que é? Mas como que eu comprovo? Então, a associação também ela tem que ter uma boa fé nessa parte. Como é que eu vou fazer a comprovação? Como é que eu comprovo que aquele acidente foi porque a pessoa dormiu ao volante, né? E a gente tem que analisar todo o acidente também. Então, não é algo corriqueiro, não. Não é algo corriqueiro, não. Entendi. Teria que ser uma situação bem explícita mesmo, para poder a gente pensar numa negativa nesse caso. E aí tinha acusou o álcool Fez lá a e aí? negativa, foi feito todo o comunicado para o associado, ele entrou com uma ação. Contra a Contra a associação. associação. E na ação, a gente foi surpreendido com uma receita odontológica. A receita, ele alegou, Não, sim. não. Isso é público, viu? Isso é público. Não. Só que a receita odontológica, ela era assim. Pode falar a marca? Não, por favor. Enxaguante bucal com álcool, Não. em negrito. Não. Então, existiu Não, uma eu não receita, ele apresentou que ele fez um procedimento. Uma receita muito bem elaborada. Muito Até bem o elaborada. com álcool, ele era até meio que sublinhado. Isso, assim, em era destaque. grifado. Só que assim, todo mundo sabe que o enxaguante bucal com álcool, ele pega no bafômetro. Ah, pega? Não sabia, não. Pega no bafômetro, é álcool puro. Mas você faz isso Só que 6 ele- horas da manhã. Não, só que ele pega no bafômetro 5 minutos depois que você usa. Depois ele Isso. some da boca. É o que eu ia falar. Tipo, Exatamente. Você fez ele 6 horas da manhã. Então, assim, nessa Eu ia dinâmica... falar, eu ia falar meia hora. Eu né, ia falar meia hora. A regra nem do 5 bafômetro é minutos. 15 minutos. Então, 15 minutos, se você fez o bafômetro e você comeu um bombom de licor ou fez um uso faz de uma enxaguante contraprova, bucal, né? você tem Perfeito. a contraprova. Nem foi feita, nem solicitada nesse caso. Só que a questão é o seguinte, para a história dele fazer sentido, ele tinha que ter saído do caminhão tombado, a polícia chegou, a polícia pegou o bafômetro e ele fez o gargarejo ali, E depois já do sobrou. lado da autoridade policial para soprar o bafômetro. Em 5 minutos, Matheus, é possível. Isso. Não é Exatamente. Não. Então, esse caso foi judicializado não. e, obviamente, nessa situação, o juiz Judiciário. negou. E tanto é que nem ele recorreu da decisão. O juiz não deu risada, não, cara. Não chegou nem a ter audiência nesse caso. Não chegou nem a ter audiência. Ah, o juiz recusou a ação? E isso foi indeferido o processo. Não é que ele Porque o- recusou a ação. Não tinha provas a ser feita de audiência. Ah, Audiência tá. a gente faz audiência quando Aham, tem testemunha. sim, Esse caso era puramente Foi só documental. na conciliação. Ah, Ele documental. jogou Isso, antecipado o feito. né? Isso, ele jogou antecipado e
Manteve a negativa, no caso. É uma curiosidade aí. Então, se você for fazer uso de Cepacol, gente, é 15 minutos. Ele sai do seu organismo. Não fala o Não adianta nome da utilizar. marca, não. Desculpa. Corta. E você, doutor? Tem um Conta caso engraçado interessante, aí pra Matheus. nós. Não é muito engraçado, mas é o que não se deve fazer, jamais. Teve um caso no escritório, até um caso recente, que passou lá de uma associação cliente nossa, que o veículo incendiou. O veículo incendiou e aí o pessoal, né, que trabalha na área de eventos foi acompanhar toda a situação do associado. E aí o associado, obviamente, que ele lavrou o boletim de ocorrência, discorreu ali os fatos, informou, teve uma pane no sistema aqui, eu não me recordo agora o que ele alegou, né, no boletim de ocorrência. Aí ligaram lá para o escritório, né, pô, doutor, o caso é assim, o caminhão realmente deu perda total. Estavam com suspeita do caso, né? Já estavam com uma certa suspeita também do caso em si, né. E aí o jurídico, nós lá no escritório, nós sugerimos, né, olha, esse caso aí compensa, né, vocês, porque era um caso assim, que esse associado num período aí curto de tempo, ele já tinha, salvo engano, ele tinha tombado, tinha tido um furto e depois finalizou com um incêndio. Nem Jó foi tão castigado, meu Deus, assim. Praticamente num período curto, acho que foi questão de um mês, assim, ele teve um caso de furto, foi recuperado. E era o mesmo veículo. Teve um acidente e posteriormente ele finalizou com um incêndio, né? E aí chamou a atenção, obviamente, não é um caso que ocorre toda vez que chega lá para nós. E aí nós sugerimos, olha, compensa fazer uma contratação, né, de um perito. Para a gente poder averiguar. Até nesses casos, Matheus, que normalmente ocorrem, são casos um pouco mais complexos, normalmente incêndio a gente costuma ficar um pouco mais cuidadoso, né, em alguma outra situação. E aí nós sugerimos fazer um laudo pericial. E aí o laudo pericial, praticamente ele ficou pronto dentro de uma semana e meia. E aí constatou, né, que com fotos assim, eu não me recordo, acho que o Luiz vai até conseguir me ajudar nessa. Praticamente, o cara colocou um pouco de carvão. Carvão de assar churrasco. Carvão de assar churrasco. Não. Carvão embaixo do banco, embaixo do banco do motorista, né? E com gasolina, garrafa PET, uma coisa assim, parecia... E ele simplesmente deixou, né? E além disso, né, o que chamou atenção foi os pneus, né? Ele tinha trocado. Ele tinha trocado os pneus também. Pneus já em estado assim detonados já, ele já pensou, ele tirou os pneus bons porque já ia queimar de uma vez. Uma sucata, colocou ali mas só que os pneus eles eram até diferentes os tamanhos. Era algo tão absurdo que não tinha jeito do veículo trafegar. Colocou um pneu 900 comum com um 295 grandão. E era nítido, assim. Na foto você olhava assim e falava, cara, mas não tem condição, esse pneu tá aí. E aí, somado a isso, obviamente, a associação já tinha suspeita, mas aí sim, baseado num laudo pericial, nós fizemos a negativa. E aí muita gente fala, né, que existem muitas demandas, muitos processos com relação à associação, mas existem demandas até com seguradoras, né, natural. Tudo é judicializado no Brasil. Exatamente. Hoje. Então, assim, existem casos que têm a negativa, mas é fundamentado. Existe um motivo para aquilo estar acontecendo também, né, não é algo, vamos dizer assim, aleatório, ditatorial que a associação faz, né, tudo é respaldado. Não vai negar à toa, né? Não. Cara. Exatamente. Não vou. Não, entendi. Até porque se faz a negativa também fora de embasamento, a gente sofre lá no Poder Judiciário, né? Normalmente cai lá. E aí lá não tem sustentação. Como eu disse que não tem pergunta burra, eu vou fazer uma pergunta burra agora. A associação, porque você falou nesse caso do álcool, né? A associação ela pode exigir, por exemplo, que já existe, porque já existe tecnologia que o caminhão só liga se o cara soprar no bafômetro do caminhão. Certo.
eu não tô falando dessa em específico, Certo. mas ela pode exigir algum tipo de tecnologia para poder aprovar o seguro? Ela pode, porque não é seguro, hein? Desculpa, perdão. Mas- A proteção. Isso. Ela pode exigir. A associação ela é baseada na autogestão. Então, as regras que existem são criadas pela própria associação, né? Então, por isso que é importante o associado ler o regramento. Porque, às vezes, ele está em uma associação e migrou, foi para outra associação, os regramentos são diferentes. Existe uma situação que aqui era tratada de uma forma, daqui vai ser tratada de outra. Então, é possível que uma associação estabeleça alguma regra de segurança a mais. É plenamente possível. Mas não é o comum. Não é o comum. Até porque, voltando na origem, a ideia da associação é a inclusão. Uhum. A ideia da associação é garantir a proteção Até porque se patrimonial. começar com muita... Sim. não vou falar uma palavra não, mas com muita picuinha, vamos dizer assim, você não vai excluir Você vai muita afastar, gente. você vai afastar E não é a intenção da associação, diferente de um seguro, não é afastar um risco, um eventual risco, porque nós não temos isso, nós vamos atiar as despesas, né? Então, a ideia da associação é proteger a classe, é garantir acesso de proteção para a classe que ela representa. Esse é o fundamento da associação, é aqui que ela se pauta. Então, essas medidas de restrição, acredito que não podem existir, pode até ter que tem alguma associação que tenha, né? A gente não tem o conhecimento de todos os regramentos, mas acho que não é o ideal, não é a lógica da associação. Entendi. E aí, nosso já clássico quadro de caminhões que vocês mais gostam. Eu já Porque tenho todo mundo o meu. que tá aqui gosta, pelo menos, de algum, né? Eu já tenho o meu. Qual que é aí? Fala aí pra nós. O doutor. meu, rapaz, você vai ter que me ajudar. Ele é aquele bem antigo, ele é mais pontudo. O jacarezão, Isso. 111. Isso. Então, assim, cara, eu acho esse caminhão lindo. Lindo. Põe aí pra nós, Arábia. Aí, ó. Esse mesmo. Eu acho esse caminhão muito bonito. Eu gosto muito dessa Eu estética. nunca tinha visto nem branco, ó. Rapaz, nunca tinha visto a branco. minha cabeça nele, ele tava azul também. Não. Eu sempre lembro ele como laranjado. Né? Laranjado? Chama de jacarezão laranjado. Mas eu acho esse caminhão muito bonito. Esse design, esse formato, Matheus, você que é um expert, de que ano que é esse veículo aí? Não faz essa pergunta pra mim, não. Isso aí, Não, eu vou tô falar, falando é bobagem, 1977. eu ia falar, conheço, década né? de 70, alguma coisa assim. Eu conheço. 70, começo dos anos 80. Que aí foi quando começou também a... Quando teve a redemocratização ali, meados dos anos 80, né? Que começou a abrir devagarzinho as portas pro resto do mundo, do Brasil pro resto do mundo, que aí começou a vir coisas mais tecnológicas, né? Eu acho esse perfil muito bonito. E o seu, doutor João? Ó, eu vou na outra ponta, então. Nós pegamos um da década de 70 aí, tem o Volvo VNL. Aí sim. Mas hein? aí eu vou Esse deixar aí é só pra você internacional. falar, viu, Matheus? Esse aí não tem no Brasil. Esse aqui podia ter, né? Ô caminhão bonito, viu? Eu Esse gosto. eu Ô também caminhão gosto. bonito. A gente tá falando aqui tanto de lei e tal, e é tudo lei que às vezes só prejudica o trabalho Sim, e perfeito. atrapalha o caminhoneiro. Aí não tem uma pra voltar, a porcaria dos caminhão bicudo pra dar mais espaço na cabine dos caras. Não, isso é são duas cruzadas que eu tenho aqui. É ter um banheiro digno nos postos e nos embarcadores, pro Sim. caminhoneiro que tá Cara, esperando, isso é e mais conforto pro caminhoneiro, pô. Que Verdade. diferença que vai fazer pros deputados? São 513, se eu não estiver enganado, mais 80 e alguma coisa de 81 senador, 81, né? Que diferença vai fazer para eles aumentar 2 metros de um caminhão, simplesmente para o pessoal poder ter um pouquinho mais de conforto. Perfeito. Lá nos Estados Unidos, esse caminhão aí, Arábia, você consegue pegar uma foto do interior da cabine, não mostrando o volante, mas mostrando atrás, dá para fazer reunião dentro do caminhão. Caramba. Caramba. Mas é esse? Ele cabe uma... Não é esse não, esse é do volante, eu queria ver da parte de trás. Sobe um pouquinho, Arábia. Eu acho que tem uma aqui que talvez dá pra gente ter uma noção. Ó. Esse aí, ó, Nossa. esse aí. Porque aí deve estar mostrando aí onde fica o frigobar, Frigobar. tem micro-ondas e tal. Tem alguns modelos que se você virar ele desce uma mesa como se fosse aquelas tábuas antigas de passar roupa que ficam guardadas. Olha só. E dá pra você fazer uma reunião ali, uma negociação com um embarcador, alguma coisa assim. Que bacana. Isso aí é a casa do cara, é o Exato, escritório é a do casa. cara. Perfeito, é a pô. casa do cara, exatamente.
E aí agora, até com a cama, resolveram implicar. É a cama gaúcha que fala, se eu não estiver enganado, que agora tá proibido. Não pode tal da cama gaúcha. Cara, que diferença que vai fazer ter o raio da cama ou não ter? Mas olha que interessante, a associação também serve para isso. Por que A você associação, fala? ela tem poder de representação da classe. Exatamente. Então, se a classe levar essas demandas para as associações elas podem promover medidas Claro. para lutar com relação a isso. Associação não é só proteção veicular, é uma defesa Sim, generalizada sim, toda- da classe do caminhoneiro. Toda a cooperação entre Exato. pessoas Perfeito. vai exercer força sobre o poder E é político. diferente quando você fala em nome de uma associação que tem 500, 600, 700 mil associados do que você chegar lá no seu Individualmente, CPF de forma individual pleiteando alguma coisa, né? Como diria o A força é outra. Agora eu não vou lembrar qual filósofo, mas o poder emana do povo. Do povo, exatamente. Sem sombra de dúvida. Exatamente. E é isso aí, gente. Queria agradecer Nós que agradecemos. Nós que doutor Luiz agradecemos, Fernando, Matheus. doutor João Tavares. Foi um prazer receber vocês aqui. O microfone está aberto, se vocês quiserem mandar alguma mensagem, é só olhar na câmera ali, mandar alguma mensagem que vocês quiserem para os nossos ouvintes, fiquem à vontade. Não, fico feliz de estar falando com vocês e espero que a gente tenha passado a ideia da associação e de que isso não é um seguro, não é uma seguradora. E, abracem essa causa porque ela foi fundada por vocês, transportadores, e ela visa o interesse e o benefício de vocês, transportadores autônomos, PJs. Então, a associação, ela surge e se fortalece por vocês. Deixa eu só fazer uma vírgula, doutor Luiz, porque é o seguinte, esse benefício não é só para os transportadores e para os motoristas, é para a população também. Sim, Porque se não tiver caminhão para levar comida na mesa de todo mundo, nós vamos todo mundo passar fome. perfeito, perfeito. Isso aí eu acho isso muito importante o pessoal ter em mente, que é preciso respeitar a classe dos caminhoneiros, dos autônomos, tanto quanto a dos grandes frotistas, os grandes embarcadores que têm Uhum. frota própria, porque o frete menor que é feito... Quando eu falo menor, o lugar perto que eu digo, não falo em questão Sim, financeira. Normalmente é esse frete mais curto que o autônomo faz, é que leva a comida para a mesa do trabalhador. Uhum. Então vamos ficar esperto. Desculpa, doutor João, te Sem problemas. cortei. Só agradecer, Matheus, o espaço aí que você disponibilizou para a gente estar falando um pouquinho hoje, né? E agradecer aos parceiros, aos clientes, aos funcionários do escritório também. Muito obrigado. E é isso que o Luiz comentou. A associação ela está aí para um bem da sociedade e espero que o associado, que exista realmente uma conscientização, tanto da associação como por parte dos associados, de que o benefício da proteção ele é um benefício que ele tem se fortalecido cada dia mais e é uma proteção, é um mutualismo que ele tende a perdurar por muito tempo ainda. Então, compete a nós, né, ter essa responsabilidade, esse cuidado com esse trato entre associado e associação, para buscar trazer um entendimento maior do que é esse benefício. Então, e o jurídico, né, a parte do jurídico também, ele tem uma grande importância nisso, de trazer a parte do ordenamento jurídico, de trazer o que de fato se refere a uma associação de proteção, uma cooperativa de proteção. E é isso. Muito obrigado pelo espaço. E tá aí, caminhoneiro. Informação aqui é o que não falta. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu acompanhamento aqui nesse bate-papo bacana. Você que está aí na estrada, que Nossa Senhora te acompanhe, vai com Deus, atenção na estrada e não deixe de se associar. Sendo seguro, ou sendo associação, ou sendo cooperativa, tenha o seu veículo de trabalho, a sua ferramenta de trabalho protegida, né? Sim, sem dúvida. Porque é dele que sai o sustento da sua família, certo? Não vamos ficar desprotegidos, não. Um abraço, boa viagem, vamos que vamos!